Salve, salve Brasil! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Café com Ferry, o podcast que mais cresce no Brasil. Já te inscreve no canal, como sempre, manda para os amigos esse episódio que vai ser incrível, mais um convidado de peso aqui no nosso podcast. Antes disso, queria agradecer sempre aos nossos patrocinadores. Quarta-feira, 19 horas, tem futebol depois. Tá começando Libertadores, tá começando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil tá aí. Já faz o teu churrasco, e churrasco é com Minerva Foods, com as carnes da Minerva. Eu gosto muito das da Estância 92, inclusive aquelas que a gente presenteia o convidado aqui no podcast. E também Adapta.org, o primeiro sistema de inteligência artificial que você vai usar para melhorar os negócios, para melhorar a sua vida aí. Brasileiro. A Adapta é uma empresa brasileira, inclusive fica aqui do outro lado da rua, do escritório. Os caras são top demais, é um sistema incrível, mais barato que o ChatGPT e com todas as ferramentas de inteligência artificial para ti, com cursos. Então vai lá, adapta.org, tem link aqui na descrição do vídeo. Antes de a gente começar o podcast de hoje, o Ferry tem um recadinho aí para vocês. Buenas! Prazer tê-los aqui conosco, bem-vindos a mais um Café com Ferry. Hoje um episódio histórico, nós vamos falar de showbiz aqui. Queria aproveitar para falar um pouco sobre o efeito T. Para quem não sabe, estou lançando a tese mais importante da minha vida, a tese de Tarcísio de Freitas em 2026, um candidato que vai revolucionar a economia do Brasil, um cara com uma rejeição baixíssima. E a gente está lançando uma tese no dia 18 de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma live ao vivo para lançar um produto digital que você pode participar, que são 20 meses de acompanhamento, vai ter uma carteira recomendada de investimentos, vai ter todas as pesquisas em primeira mão e encontros com os principais líderes da direita. Se você quiser saber mais e se inscrever, e o custo para participar disso é o custo de operação. A gente só vai cobrar o custo para operacionalizar tudo isso. E você pode se inscrever na descrição do vídeo. Imperdível, o efeito T, a principal tese de investimentos do Brasil nos últimos 20 anos. É a minha, queridos. É a minha. Esse é o podcast que mais cresce do Brasil, podcast dos formadores de opinião. Hoje com a presença ilustre de um dos mais importantes expoentes do showbiz brasileiro, Kaká Diniz. Kaká, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, queridos. Vai ser polêmica aqui de cabo a rabo, STF, fofoca, tudo vai ter aqui hoje. E eu abro perguntando pro Kaká Diniz. Kaká Diniz, o sucesso enlouquece? Enlouquece principalmente a maioria das pessoas que não estão preparadas para ele, né? Principalmente quando você não tem uma base. Eu falo que o equilíbrio da vida é uma base espiritual, familiar e também uma base financeira, né, econômica. Quando você não tem esse tripé bem estruturado, tudo vem e desmorona. E o grande problema é que as pessoas querem o dinheiro a todo custo, mas não querem se preparar para ter acesso ao dinheiro. É por isso que o dinheiro demorou a chegar na minha vida. Mas quando chegou, eu já estava preparado para poder usufruir dele da melhor forma, sem precisar enlouquecer, como a maioria das pessoas fazem. Tu acha que é por isso que a seleção brasileira tá tão fraca? Tu acha que esses jogadores ficaram ricos muito rápidos, perderam a cabeça, não tem mais aquela garra que jogar para um prato de comida, como era antigamente? Cara, isso vai muito da percepção de cada um, né? Qual é o objetivo do jogador? Tem jogador que quer ganhar uma bola de ouro, quer ganhar campeonatos mundiais, tem outro jogador que só quer ganhar dinheiro. Não é à toa que se você vê a trajetória de alguns jogadores, eles começam em alguns clubes, vão para grandes clubes e terminam em clubes que têm muita grana, mas muito desconhecido, lá na Arábia Saudita, lá na China, em vários outros lugares, simplesmente fez assim, cara, já passei dessa fase, talvez não vou conquistar mais nada aqui, agora eu vou botar grana no bolso e me aposentar. Mas você vai já pegar outros, né, você pega o exemplo de um Cristiano Ronaldo da vida, né, por mais que ele agora também foi para aquele lado, né, é um cara que se dedicou a vida toda como realmente um atleta para poder conquistar títulos e títulos. Então, depende muito da motivação de cada um. Isso serve para qualquer área da vida. Um esportista, o atleta, eu sempre falo, ele vive o processo para depois viver um progresso para permanecer no seu propósito ou não, dependendo daquilo que motiva ele. Queria falar sobre influenciadores e te perguntar, tu conhece muitos, inclusive administra a carreira de vários. O que faz um influenciador ter sucesso? E mais que isso, o que faz um influenciador manter-se com sucesso, manter-se no topo ao longo de um tempo mais prolongado? Se a gente for analisar hoje o mercado, o cenário atual, né, ainda mais depois da pandemia, se você pegar base de dados, mais de 40% de dados foram consumidos a mais
do que era consumido no mundo todo durante a pandemia. Por quê? As pessoas que não tinham acesso à rede social, ou tinham acesso, mas não buscavam, passaram a buscar, ficaram enclausuradas dentro de uma casa, de um apartamento, e precisavam se conectar com o mundo, já que elas não podiam sair de encontro ao mundo. Então, as pessoas passaram a consumir mais conteúdo. Então, nasceu muito influenciador, nasceu muito... Aqui pode falar palavrão ou não? Pode. O Karnal falou uma coisa que eu acho fantástica. Ele falou que todo mundo que tem um CPF na rede social virou expert de porra alguma, né? Então, a rede social, ela deu oportunidade para muita gente virar expert de alguma coisa que, normalmente, ela ensina as pessoas a fazer algo que elas nunca realmente fizeram na própria vida delas. O influenciador não é diferente, né? Existe a diferença entre ser influenciador e ser influente. O influenciador é uma profissão, virou uma profissão. Quando a gente começou lá atrás, quando você pega no Stop ali em 2015, 2014, quando você pega o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, né, que faziam, o Whindersson ainda faz parte, o Felipe Neto que já fez parte também da Non-Stop, o YouTube era considerado algo totalmente preconceituoso, porque quem era o YouTube daquela época? Era o cara malandro que estava dentro de casa sem fazer nada, postando um vídeo e querendo ganhar dinheiro de alguma forma. Hoje não, hoje o influenciador digital é uma profissão. Não é à toa que existem grandes agências que administram carreiras de muitos influenciadores. E ser influente é diferente de ser influenciador. Eu sempre falo, o que é o grande erro do empreendedor? As pessoas querem contratar influenciadores para poder ter resultado nos seus negócios. E a primeira coisa que eles olham é a quantidade de seguidores. E é o maior erro que a pessoa comete. Porque a gente, por exemplo, faz campanhas com pessoas com 30, 40 milhões de seguidores que tem um resultado X, e eu faço com uma pessoa que tem 100 mil seguidores, mas que fala diretamente com aquele tipo de público, que tem um resultado 10 vezes maior. Então, por que tem influenciadores que aparecem e outros que somem? Porque a autenticidade é o que permeia a vida de qualquer pessoa dentro do digital ou para qualquer área da vida, só que o digital expõe isso, né? Então, o influenciador, ele nasce muito rápido, mas ele morre muito rápido se ele não for autêntico. A máscara não dura muito tempo. Então, é por isso que aparece muito, mas some muito ao mesmo tempo. E quem já tem sucesso hoje, tem quem acredite que quem já tem sucesso, ou quem é empresário, ou quem está muito bem já na sua vida, para dar o próximo passo, hoje em dia ela vai precisar ter visibilidade. É possível construir sucesso sem visibilidade? É o caso, a gente discutiu aqui já em vários episódios sobre os CEOs, influencers, né? O pessoal que realmente começa a aparecer porque parece que esse é a próxima etapa. Assim, existe hoje como ter sucesso sem ter visibilidade? Quem é o dono da Coca-Cola? São centenas de acionistas. Mas você já viu algum fazendo propaganda dela? Tem um que faz famoso. Warren Buffett. Ele faz. Se você pegar, e ele entrou bem depois, né? Mas se você pegar a Coca-Cola, ela vem de uma construção de marca que nunca necessitou alguém de alguma forma se expor, né? O grupo Gereissati, não sei se hoje ainda mais, mas eram detentos de 62% da Coca-Cola no Brasil. Não sei se mais hoje, mas nunca vi eles fazendo propaganda da Coca. Isso é muito particular. Porém, se você pegar o sucesso da CIMED, a CIMED hoje ainda não é a maior companhia farmacêutica, mas ela é a que mais cresce, né? Ela cresceu o dobro no último ano das outras empresas de farmacêuticas que são concorrentes dela. Por quê? Eu ligo isso diretamente à imagem do João e da Carla ao botar a cara no produto e dizer assim, o meu produto tem qualidade e eu estou atestando isso, eu estou te afirmando que a credibilidade do meu produto está totalmente vinculado à minha imagem. Então, eu acredito sim que o negócio pode acelerar mais ainda. Quando tem CEOs que se posicionam perante a isso, a gente só tem que ter cuidado, e eu já vi muitos casos disso acontecer, de CEOs, de negócios, que eles vislumbram algo tão grande, e aí bota a vaidade atropelando o negócio e acaba esquecendo de cuidar da gestão. E muitas vezes eu já vi empresa quase quebrar, simplesmente por conta de uma vaidade de alguém querer aparecer. Eu não vejo problema nenhum em um CEO mostrar a cara, um dono de um negócio mostrar a cara pelo seu produto, pela sua empresa, mas desde que ele saiba criar um equilíbrio ali e aquilo ali não vira uma validade. Gente, o Cacá Diniz é cearense, piloto de avião, empresário, influencer, pai, marido da Simone e, acima de tudo, um cara que soube transformar várias dificuldades da vida em oportunidades. É o nosso convidado de hoje aqui no Café com Ferri. Ferri, próxima pergunta. Cacá, conta a tua trajetória do zero, que é uma trajetória realmente bem impressionante. Realmente impressionante. E para a galera te conhecer, aqui a gente te contar um pouco do nosso público aqui, mais de 25% acima de 65 anos Não. e 90% acima de 35 anos, 73% homens. Então a gente está bem posicionado e eu queria que tu contasse desde o começo como tu começou e até hoje, assim, e que tamanho que tem hoje a tua companhia e quais são os artistas que vocês administram a carreira
e a gente vai linkando depois as próximas perguntas a isso. Ferri, eu vim de um lugar chamado Sobral. Por mais que eu tenha sido nascido em Fortaleza, né, lá no interior de Ceará, para poucos que sabem, Sobral é o lugar onde foi comprovada a teoria da relatividade. Sabia disso? Nem Pois ideia. pois é. Dá um Google aí depois. Todo mundo acha graça quando eu falo isso. Mas nessa época, Einstein, ele tinha uma equipe de cientistas tanto em Sobral quanto numa cidade da França, Cara, que eu não vou lembrar o nome. Isso. Vou dar um Google aqui para Não, você não é aqui. verdade. Não, tem que... Não. Não, Einstein não, Sobral. Einstein e Sobral é fake news. Não. Eu Ele não achei foi que era pra... de Calma. Recife, é. Eu não falei que ele foi para Sobral, não. Calma aí. Albertinho de Sobral, é. Albertinho. Einsteinzinho. É. Ó, se liga nisso aqui, ó. Revista Galileu, tá? Há 100 anos, evento comprova a teoria de Einstein, a teoria da relatividade. Os cientistas registraram um eclipse em placas a partir da observação do telescópio, feita em Sobral, no dia 29 de maio de 1919. O céu amanheceu nublado sobre a cidade cearense, a 230 km da capital Fortaleza. Tivesse o sol permanecido encoberto, o esforço da comitiva de astrônomos teria sido em vão, porque lá na cidade, os dois lugares onde podia ver o sol, o processo do eclipse de forma completa, lá eles tiveram um problema técnico, e a comprovação ia ser lá. Como lá os aparelhos deu algum problema, Sobral existe o Museu do Eclipse, então a comprovação da teoria da relatividade foi feita em Sobral, 29 de maio de 1919. Cacete. Pesquisem aí, tá? Tá no Google. Então eu vim desse lugar, né? Apesar que eu sou de Fortaleza, eu sempre me considero de Sobral porque os meus pais foram morar lá. Meu pai é Polícia Rodoviária Federal, foi transferido para Sobral, minha mãe foi professora, depois ficou cuidando da gente. Então eu fui muito cedo para lá, 4, 5 anos de idade, basicamente só nasci em Fortaleza. E fui criando minhas raízes lá em Sobral, né? Vim de uma família de classe média, mas como qualquer outra pessoa, eu passei por muitos perrengues na minha vida, né? Eu, aos 5 anos de idade, eu sofri um abuso, né? Com 8 anos eu sofri um segundo abuso. Então, isso trouxe várias consequências para a minha vida ao longo do tempo, enquanto eu não conseguia ter uma percepção da minha verdadeira identidade. Isso fazia com que eu sempre me posicionasse como uma pessoa rejeitada no meio do mundo, por mais que eu sempre fui um cara comunicativo. Se você perguntar a qualquer pessoa que me conhece da minha época, né, meus amigos de infância, eles sempre vão dizer que eu sempre fui um cara muito comunicativo, mas dentro de mim existia uma semente de rejeição que fazia com que eu sempre puxasse as pessoas para perto de mim como uma forma de me validar, né? O rejeitado, ele sempre faz isso, ele sempre busca alguém que vai trazer algum tipo de validação para ele. Eu vim desse lugar, é o lugar onde eu forjei meu caráter, é o lugar onde eu passei boas alegrias, onde eu passei muitas dificuldades também, não dificuldades financeiras, né? Minha família é uma família de classe média, mas com 36 anos de casados, meus pais se separaram, né? Meu pai saiu de casa, eu fui morar em Fortaleza, fiz 3 faculdades, não concluí nenhuma das 3. Fiz administração, contabilidade, depois direito. E na faculdade de direito, eu vim de uma família que eu tenho um casal de irmãos. Um de 12 anos mais velho que eu, um de 11 anos mais velho que eu, que é a Ana Paula e o Mota. E naquela época não existia laqueadura das trompas, então as trompas da minha mãe foi dado nó e ela desligou. Então minha mãe engravidou e ela me contou, há 3 anos atrás, meu aniversário de 36 anos, que ela estava decidida a me abortar na época, né? E Deus incomodou ela para ela não fazer isso. Então, eu gosto de falar que eu sou um milagre vivo, né? Se não fosse a misericórdia de Deus e a graça dele, eu não estaria aqui contando essa história para vocês hoje. Mas da mesma forma, eu nunca me coloquei numa situação de vítima por conta das coisas que eu passei na minha vida. Eu sempre falo que onde você chega não é determinado por onde você começa. É o meio do caminho, é o processo, né? Eu gosto de falar que é o PPP. É o processo, o progresso e o propósito. Você passa essas 3 fases na vida. Quando você se estabelece no seu propósito, você começa a entender qual o verdadeiro significado da sua existência aqui no mundo. O que é o significado do Café com Ferri? Levar conhecimento às pessoas. Vocês não estão aqui por diversão, porque isso aqui é legal, não. Porque vocês também estão cumprindo o propósito de vocês de levar a comunicação para outras pessoas também. Cada episódio é uma aula. Cada episódio é uma aula, é isso aí. E é um aprendizado. E você pode falar do mesmo tema todas as vezes e você vai ver que vai sempre falar de uma forma diferente. O poder cognitivo de compreensão das pessoas, ele vai mudando de acordo com o convidado que você traz. Então, eu vim de Sobral, de uma família de classe média, mas quando os meus pais se separaram, eu fazia faculdade de Direito junto com meu irmão, em Fortaleza. Daí meu pai não pôde mais pagar minha faculdade. Aí eu precisei trabalhar porque um dos dois ia continuar, meu irmão continuou e se formou. Meu irmão era 12 anos mais velho, as possibilidades dele, oportunidades eram menores do que as minhas, porque eu era mais novo.
E aí eu fui fazer um curso para ser instalador de película automotiva, lá na cidade do Eusébio, que é onde eu tenho uma casa hoje lá. Era uma empresa que chamava Glaverbel na época, e eles foram a primeira empresa a trazer as películas e vidros com reincidência ultravioleta, né, que diminuía o calor. E aí eu fiz um curso lá, passei 20 dias fazendo treinamento com 15 pessoas, fui trabalhar num centro automotivo que era de Porto Alegre, se chamava Bonzão Auto Center. Tem ainda. Ainda existe? Acho que ainda existe. Eles foram os primeiros representantes da Meguiar's no Brasil, que era aqueles produtos de polimento. E aí eu fui ser instalador, depois fui ser vendedor e menos de um mês eu virei gerente de vendas lá. Fiquei 1 ano e meio, voltei para Sobral, isso era em Fortaleza, abandonei a faculdade e fui ficar com minha mãe, porque minha mãe ficou com depressão na época, por conta da separação, sofrendo muito. E aí eu fui trabalhar, na época, vendendo detergente líquido. Eu fui para uma empresa chamada Liquibel, que era de um ex-sogro meu, né? Era um pai de uma ex-namorada minha. E aí a gente fazia envasamento de garrafa, manualmente mesmo. Vendia e saía, envasava, fechava, lacrava, botava no caminhãozinho e saía vendendo. Depois comecei a vender estopa automotiva, né? Estopa em oficina mecânica. Aí foi quando tinha acabado o namoro. Aí fui trabalhar com meu cunhado, a gente montou uma empresazinha de vender estopa automotiva em oficina mecânica. Meu cunhado financiou um caminhãozinho para mim. Eu chamei o Eduardo, que era um cara que era vendedor de estopa. A gente saía rodando o Ceará todo na bulé de um caminhão vendendo estopa. Então a gente ia na oficina nos interiores. Tinha dia, cara, que a gente não tinha dinheiro para almoçar, jantar e ter a pousada. E aí o que a gente fazia? A gente escolhia, a gente almoçava, e aí lá, eu lembro que Bela Cruz e Cruz tinha um restaurante que você pagava lá R$10, aí você tinha direito a um pedaço de proteína, só que a guarnição você comia à vontade, que era o arroz, o feijão. Aí ele levava pro caminhão a carne, e ele ficava voltando para repor a guarnição, pra gente comer o suficiente para a noite poder dormir na pousada e não precisar jantar. Então, muitas e muitas vezes a gente passava por esse processo. E aí eu quebrei o negócio, porque eu não tinha conhecimento de gestão. Eu fazia uma conta bem maluca na minha cabeça. Não faça essa conta aí, pelo amor de Deus. Tem vários aí fazendo esse tipo imagina de o seguinte, eu comprava a estopa bruta a R$4, né? Beneficiada, ela terminava a 8, eu vendia por 12. O que eu fazia? Eu era 4, beneficiada ela ficava por 6, eu vendia por 12. Eu dobrava o valor. O que eu fazia? Eu juntava o dinheiro, pegava o valor dela beneficiada, botava de volta no caixa, e o que eu achava que era lucro, eu pegava e gastava tudo. Então, durou um pouco mais de 1 ano, quebrei o negócio. Depois fui vender álcool, né, na alta do combustível. Eu comprava álcool na Agrovale, que era uma empresa do interior do Ceará, lá na Serra Grande, e a gasolina foi para R$4,89, se não me engano, na época. Eu comprava álcool a 1,20 e vendia 1,40. Montei um reservatório de plástico lá, vasilhame de 1.000 litros, botava uma bomba de aferição e os táxis na época iam abastecer. Só que naquela época não existia muito carro flex. E aí o que eu fazia? Os táxis iam abastecer comigo. Só que o taxista, ele faz a conta na ponta do lápis, né? Então eles começaram a calcular que ir para onde eu tinha um abastecimento era muito distante. O álcool, como ele tem uma exaustão muito maior do que o combustível, do que a gasolina, eles começaram a ver que não valia a pena. Eu precisava encontrar uma forma de transformar mais carros em flex, porque carro flex na época era caro. Eu vim para São Paulo, encontrei um aparelho que se chamava Biodiesel, Bioflex, e aí eu pegava esse aparelho, levava para lá, fiz parceria com um mecânico, ele instalava isso na sonda lambda do carro, transformava o sistema do carro em flex, e eu vendia o serviço, vendia o aparelho e vendia o combustível. E aí depois eu precisava aumentar a capacidade de venda, aí a gente montou um cilindro lá de 1.000 litros numa carrocinha, botou uma bomba de aferição com a bateria, e eu trabalhei de frentista, comecei a abastecer carro no meio da rua. E aí a gente fazia isso constantemente. 1 ano e meio depois a gente foi e quebrou de novo. Mesma coisa, sem conhecimento nenhum de gestão, eu acabei falindo novamente, né? Voltei para a faculdade de Direito, aí fui trabalhar com política, né? Fui coordenador da Procuradoria-Geral do município de Sobral durante muito tempo. Trabalhei com o Cid, que é o senador, irmão do Ciro Gomes. Trabalhei com o Leônidas Cristino, deputado federal, foi ministro dos Portos e muitas outras pessoas ao longo do tempo. E quando eu fui para Fortaleza, eu ficava em Fortaleza e Sobral, eu montei um escritório de assessoria ambiental, que foi na época que eu conheci a Simone. O que é que aconteceu? As pessoas que iam fazer loteamento, elas tinham dificuldade de fazer aprovação por não saber os trâmites legais e rápidos para poder aprovar. Até hoje não sabem. Até hoje, tem dificuldade. Um bom negócio pra gente montar, tá? Até hoje as pessoas não sabem. Isso é uma trolha absurda. E aí eu peguei, a gente montou, juntei com um procurador, ele fazia a parte técnica, eu fazia a parte de captação de clientes, e a gente começou a fazer isso e a gente ganhava bastante dinheiro com isso.
foi quando eu conheci a Simone, né? Só que eu vinha de uma vida, cara, muito distorcida, digamos assim. Eu vim de uma vida promíscua, e aí hoje eu entendo muito que foi por conta do que eu sofri na infância. Eu vim de uma vida onde eu amanhecia com dinheiro no bolso e terminava o resto do dia sem nenhum centavo no bolso. Então eu era um gastador compulsivo, com bebida, com mulheres, com farra. Cheguei a usar droga, né, muitos anos atrás. E tudo isso foi trazendo sérias consequências para a minha vida naquela época. Até que com 27 anos, eu conheci Simone. Ela estava numa fase difícil também da vida dela, de trabalho, né? Ela tinha Mais saído... nova? Mais nova, 27 anos, eu tô falando de 12 Não, anos ela atrás. tinha quantos na época? Ela era um ano mais velho que eu tinha 28, eu tinha 27. Tá. E aí conheci Simone, e aí quando eu conheci Simone na época, eu já estava numa fase de me afastar dessas farras, da confusão de mulherada, de bebida, de tudo. Só que imagina, eu queria me afastar da farra, e eu estava conhecendo uma cantora de forró na época, né? Era meio contraditório, né, a minha busca. Porém, Deus tinha um propósito naquilo. E aí Simone um dia me convidou para ir para a igreja, fui com ela, né? E ao chegar na igreja, cara, eu comecei a chorar muito, começou o louvor, e eu chorava muito, chorava, até que o pastor lá na frente chegou, fez um apelo no final, dizendo assim, ó, quem quer aceitar Jesus hoje? E aí eu olhei para ela e disse assim, o que é aceitar Jesus? Ela disse assim, entregar sua vida a Jesus, tudo que existe do velho Cacá não vai existir mais, daqui para frente é uma nova história. Eu disse assim, eu quero aceitar. E aí eu desci, né? Simone não era conhecida na época ainda, nem eu, muito menos. Até hoje eu não sou, né? Tô na carona dela. Eu brinco que, assim, a pessoa diz assim, cara, você é famoso? Assim, eu não sou famoso, não. Famoso é minha mulher, eu só pego carona dela. E aí eu dei um abraço no pastor, cara, ele olhou pra mim e disse assim, cara, Deus falou que você vinha hoje pela primeira vez aqui e ia aceitar Jesus, porque a partir de hoje não existe mais o velho, existe o novo. Ele repetiu as palavras que Simone falou lá em cima. E aí, a partir dali, cara, eu tive uma vida completamente diferente, passei praticamente 6 anos sem beber nada alcoólico, né? Hoje eu gosto de tomar um vinho, mas basicamente mudei tudo. Casei com Simone, foi o casamento mais rápido da história, né? Você casou com quanto tempo? Demorou. Demorou? Eu namorei com a Simone em 14 dias. Noivei, 15 dias depois eu casei. Estamos há 12 anos. Isso é recorde. Caramba. Isso aí dá pra... Foram Guinness. 29 dias exatos o nosso casamento, cara. E tô há 12 anos com ela. Tem um casal de filhos lindos, o Henry de 10 anos e a Zaya de 4. Né? Naquela época, morando em Fortaleza, a Simone tinha que ir para lançar um DVD que se chamava O Bar das Coleguinhas, ela e a irmã dela. E aí foi o primeiro DVD sertanejo, foi quando a gente foi embora para Goiânia, 2015 para 2016. E aí eu vivi... Isso quanto tempo de carreira? Esse foi o primeiro sucesso delas. Foi, cara, é assim, ó. As meninas começaram cantando em restaurantes, né? A Simária começou ainda primeiro que a Simone, porque ela é 2 anos mais velha. Depois Simone começou, depois elas foram pro Frank Aguiar, passaram alguns anos com ele, saíram de lá, tentaram carreira solo, passaram muita dificuldade aqui em São Paulo. Depois Simone foi pro Nordeste, um pouco depois a irmã também foi, e elas entraram numa banda que chamava Forró do Moído. Era o mesmo dono do Aviões de Forró, né, do Chão de Avião, que foi uma explosão na época. Forró do Moído virou um fenômeno. Em 6 meses, a banda virou um fenômeno. Era uma banda de camarote que depois virou um sucesso lá em todo o Nordeste. E depois elas saíram para empreender como carreira solo das duas. E aí passaram bastante dificuldade assim, durante 2 anos, ralando, né, até que lançaram um DVD do Bar das Coleguinhas, que era o DVD sertanejo delas, que foi o que projetou elas nacionalmente. Que aí veio o Meu Violão Nosso Cachorro, que foi uma das músicas mais tocadas do Brasil até hoje, né? Que veio depois o DVD Live, que tem a música Louca, que é uma das músicas mais executadas do Brasil no YouTube, e tantas outras músicas de sucesso. Só que disso a gente tá falando de pelo menos aí, cara, mais de 25 anos de carreira para isso acontecer, né? Não foi da noite pro dia. As meninas têm uma história incrível de vida, né? A gente tá falando de 2 irmãs, que tem também o irmão Caio, a dona Mara, o pai delas. O Bar né? das Coleguinhas, elas tinham o quê? 30 e poucos anos já. Cara, o Bar das Coleguinhas foi 30 anos, eu acho. A gente tinha uns 3 anos de casado, talvez? 3 anos, 30 anos de idade. Simara com 32, Simone com 30, mais ou menos. E as meninas vieram de uma dificuldade muito grande, né? Moraram no garimpo, são da Bahia, mas o pai foi pro garimpo do arroz, no Mato Grosso, tentar ganhar a vida. E as meninas moraram em barraco de lona, barraco feito de pau e lona, né? Era banheiro feito de palha, enfim. E passaram muita dificuldade. Então eu sempre falo que a sua capacidade de não desistir, ela tá completamente ligada ao sucesso, diferente do talento, né? O talento te leva
te dá até uma acelerada no processo, mas a sua capacidade de não desistir, cara, de algo que você acredita, vai te levar muito mais longe. E aí a gente foi pra Goiânia. Quando chegou em Goiânia, foi onde eu passei a pior fase da minha vida. Né? Um dos lugares que eu mais amei morar, mas ao ir pra Goiânia, eu tive que abrir mão do meu escritório. Eu tinha um escritório de locação de carro, fechei, perdi meus contratos. Meu escritório de assessoria ambiental, fechei, porque eu estava afastado. Eu tinha um cargo no município, automaticamente quando eu me mudei eu tive que ser exonerado. Então, chegou um momento em 2015 para 2016 que eu me vi na conta com R$ 84. Na conta da Caixa Econômica, quando eu tinha 15 anos eu abri, quando eu era o azulzinho da Caixa Econômica, cadastrando FGTS lá pra galera. E aí... Me candidatei a esse estágio, não passei. Foi mesmo? É. Eu fiz, cara, ainda. Foi aqueles azulzinhos. Passava o dia todo com aquela coletezinha azul, posso ajudar. E aí, em Goiânia, cara, fiquei desempregado, literalmente. E aí, tive uma conversa com a Simone. Tava muito difícil, assim, pra mim. Você imagina, era uma gangorra. Simone bem na carreira dela e eu completamente na pior fase da minha vida. E eu falo Já tava tendo sucesso o Bar das Colegas. Já, tava engatilhado, assim, já foguete subindo. Elas estavam, digamos que no meio do caminho pro topo, pro auge ali. E aí eu vi que Simone tinha uma dificuldade muito grande da questão da logística. Era um sofrimento para elas o quê? Não saber a hora que saía de casa, que horas ia pro avião, quanto tempo de voo era até a cidade do show. Quando chegava lá, quanto tempo era até o hotel, até o show, que horas acabava, pra onde é que elas iam, que elas iam voltar para casa. E eu comecei a construir a logística delas por construir. Fazia o final de semana, entregava, fazia, e elas me contrataram. Comecei ganhando R$ 1.500, 2016. Aí trabalhei em 2016, 2017. Hã? Não faz muito, hein? Faz não. 10 anos, né? Se a gente for ver, quase 10 anos. 2016 ali, comecei a fazer. 6 meses depois eu tava ganhando R$ 2.500. Foi quando eu comecei a cuidar da administração junto com o irmão dela. Um ano depois eu tava ganhando R$ 10.000. 2 anos depois eu tava ajudando já o Robertão, que era o empresário de show delas há muito tempo, também a vender show e já tava ganhando comissão de show. Então foi quando eu descobri o Carlinhos Maia na rede social. Simone era muito fã dele. Isso 16 para 17 já. Ou 17 para 18 agora. E aí eu montei uma empresa chamada Resenhando. Conheci o Carlinhos e fui empresariar ele. Ele tinha 150 mil seguidores na época. Aí eu comecei com o Carlinhos Maia. Depois trouxe GK. Depois Lucas Albert, Rafael Cunha, Tiro Lipa, Rodrigo Teaser. E aí a gente foi crescendo. Me associei ao Alex e o João, que eram 2 fundadores da Nonstop, né? Entrei como 5º sócio da Nonstop. E em 2019 eu me tornei sócio majoritário dela. E aí a gente cuida da carreira do Whindersson, né? Lucas Neto foi nosso, Felipe Neto passou pela gente, Gustavo Mendes, hoje GK, Tiro Lipa, Whindersson, Simone, Patrícia Ramos, Pato Patrick, Dave Leonardo, Thiago Brunet, Thiago Nigro e tantos outros que a gente cuida dos eventos e de vários produtos que eles têm. Ô, Cacá, deixa eu aproveitar. Você olha pra frente, assim. Deixa eu só perguntar uma coisa. Como é que o cara consegue começar a ganhar dinheiro, o cara que nunca ganhou dinheiro, começa a fazer sucesso, começa a ter poder, convite para todos os lugares e tal. Como é que o cara... ninguém tá preparado para isso. Tá, não. Ninguém tá preparado para isso. E a gente viu aí vários casos aí de pessoas que começam a fazer muito sucesso por 1 ano, 2, depois desaparecem e vivem daquelas migalhas do sucesso. Eu queria que falasse um pouco disso, porque muita gente, né, hoje a gente vive uma pandemia, eu chamaria da pandemia dos influenciadores. Absolutamente todas as meninas de 15, 18, 20 anos querem ser influenciadoras, querem viver disso, né? Querem ter a vida da Silvia Brás. Eu também queria. Né? Pô, Uma querida, né? Só eventos maravilhosos, viagens de jatinho, Plaza Athénée, eventos da Dior, e jatinhos e camarotes e viagens, as celebridades, todo mundo quer ter essa vida. E o cara vê aquilo na internet. Como é que tu faz para administrar a cabeça dessa turma? E principalmente o dinheiro, porque o dinheiro é muito fugaz. A pessoa ganha muito, mas para manter um padrão de vida daquele na internet, tu gasta muito. Sim. E quando para de entrar, né, famoso fluxo de caixa, tu para manter o status, né, eu sou amigo dos banqueiros aí,
E não foi uma nem duas vezes que eu já ouvi os caras dizendo, não, eu já vi, não foi um nem dois, vários empresários quebrarem por causa do jato. O cara tinha um jato que custava 2, 3 milhões de reais por mês, e o cara não queria abrir mão do jato, perdeu tudo, inclusive o jato. Porque o cara não queria baixar o padrão de vida. Ora, vendeu o jato, mas o jato é caríssimo, né? Então eu queria que tu falasse como é que tu ajuda essa turma a administrar a cabeça e o dinheiro, porque é muito difícil, é um monte de familiar pedindo dinheiro todo tempo. Eu vou te mostrar os dois lados, né? Eu sou casado com uma artista e também cuido da carreira dela. Então, a gente tem os dois lados. Inclusive, a gente tem avião, então eu também vou te mostrar esse lado dessa conta para você entender como a gente faz. Eu já vi vários artistas que passaram, inclusive, pela gente ter jato e hoje não tem mais. Né? O jato não é um investimento. Ele pode ser um investimento quando você tem a visão de que ele vai te trazer mais conforto e facilidade para você poder trabalhar e fazer um dinheiro a mais. Então, o jato, quando ele entra na parte da vaidade, você tem um jato por vaidade, você vai quebrar. Porque o caro não é comprar o jato. Né? Hoje você faz um lease, você financia até a alma, apesar que hoje até é um pouco mais difícil porque você tem que comprovar pelo menos uma garantia real do valor e a mais do valor, né? Então, quando você tem um jato, você precisa saber qual a utilidade desse jato. Por exemplo, nós temos um jato, mas a gente faz conta. Então, o jato é nosso conforto, é nossa família, é. Mas a gente sabe que no final do mês, paga a conta, paga. Por quê? Porque o show do entretenimento, ele paga a logística de show. Então, por exemplo, o cara que quer contratar a Simone, ele vai contratar ela pelo valor X, mas existe uma despesa a mais que é o jato, para poder levar ela. Esse jato tem um preço. Então, quando ele contrata ela, esse custo é pago pelo contratante. Então, automaticamente, esse valor que a gente teria que gastar já não seria tanto, né, quanto outras pessoas que simplesmente têm um jato por vaidade. A gente vai para Fortaleza, por exemplo, que é onde a gente tem casa de férias lá, né? Se a gente vai fazer uma logística no final de semana, onde vai ter shows da Simone, e nas férias, por exemplo, e das crianças, e na outra semana vai ter show no Nordeste, tudo, a gente vai de jato, vai todo mundo. Mas se eu vou fazer um bate-volta lá de 2 dias, eu não tenho por que pegar o avião da gente e gastar 200 mil reais de custo para ir em Fortaleza, se eu posso comprar uma passagem de 1.500 reais, 2.000 e ir lá. Eu faço essa conta. Né? Ah, cara, mas você não trabalha para isso? Não, eu trabalho, mas eu preciso ter uma lógica do dinheiro, porque foi tão suado, meu amigo, pra gente conseguir conquistar o que a gente conquistou, eu não posso simplesmente jogar pelo ralo, simplesmente por vaidade, porque eu quero andar de jato. E eu já vi isso acontecer na vida de muita gente. Teve muitos influenciadores, que eu não vou citar nome, você disse que era polêmica, eu podia até falar para dar uma polêmica aqui, mas não vou não, que passaram pela gente. Fala. Gente que saiu, cara, eu vou falar uma polêmica aqui. Gente que saiu na capa da Forbes, e depois apareceu de jatinho na mesma semana, e quem pagou o jatinho foi eu. A pessoa não tinha dinheiro para pagar o jato, né? Então, não tô dizendo que a Forbes não tem credibilidade, tá? Eu sei que isso são números que são passados, mas acontece. Então, a rede social, ela virou uma novela, não da vida real, mas da vida daquilo que você quer contar. Então, tem muita gente que ela faz? Aluga um carro, bate uma foto numa Ferrari, vai pra frente da casa de alguém, bate uma foto, aluga uma casa que muitas vezes ela nem pode pagar, no intuito de quê? De mostrar um certo poder, sim, de mostrar grandiosidade para poder atrair o público, dizendo, ó, eu tenho uma fórmula de sucesso e eu vou te ensinar esse caminho. O que acontece com os influenciadores? Tem muitos que bugam no meio do caminho, e eu vi muitos acontecer isso, porque ato de comparação. Você falou, a pandemia da rede social. Cara, a pandemia dos influenciadores, o problema é o seguinte, as pessoas entrou numa pandemia emocional depois da Covid, num ato de comparação, onde você olha para a rede social e você se sente um bosta. A verdade é essa. Porque, por exemplo, eu vou para a rede social. Se você pesquisar na internet, você vai ver que uma das coisas que as pessoas mais comentam sobre a minha vida é do meu relacionamento com a Simone e minha família. Então, o que as pessoas mais falam sobre admirar da gente é o nosso relacionamento, por exemplo, familiar. A minha família não é propaganda de margarina. Somos uma pessoa cheia de defeitos. Dentro de casa a gente tem cheio de problemas. A diferença é que eu não vou para uma rede social para ficar também expondo o que é ruim. Eu só posto o que é bom. Só que eu digo, cuidado, porque as pessoas só mostram na rede social o que querem. Você vai pegar uma pesquisa, né, que mostra 2 coisas. A gente fala de política agora um pouco também para entrar nessa vertente. Quando você pergunta o brasileiro assim, sobre a questão de votação, qual é a frase mais icônica do brasileiro? O brasileiro não sabe votar. Automaticamente você cria uma capacidade de falar o quê? Cara, se você não vota naquela pessoa que eu acredito que é o melhor, você é uma pessoa completamente ignorante. Ou seja, significa que eu acho que a minha opção sempre é a melhor. E não quer dizer que é uma verdade. 95% das pessoas entrevistadas
sobre quando você pergunta, você se sente invejado? 95% das pessoas dizem, alguém me inveja. Mas você não vê o percentual de pessoas que dizem assim, mas eu invejo alguém. Ninguém inveja ninguém, né? Mas Sim. todo mundo se sente invejado de alguma forma. A rede social gera isso, cara. É por isso que quando você não tem percepção de quem você é de verdade, eu falo que autoconhecimento não é saber do que você é bom, não é saber dos seus talentos, não é saber das suas habilidades. Autoconhecimento é você olhar pra dentro de si e saber recalcular sua rota. O que é que eu sou ruim? No que é que eu sou fraco? No que é que eu preciso melhorar? As pessoas não fazem isso. O que é que elas entram? Num personagem. Esse personagem passa a ser uma realidade, porque o nosso subconsciente não sabe distinguir o que é real do que não é real. É por isso que uma mentira contada, muitas vezes, ela se torna uma verdade na sua cabeça. E os caras, quando vão pra rede social, eles começam a contar uma mentira acreditando que aquilo é uma verdade na vida deles. Quando, na verdade, não tem dinheiro, vive com um carro alugado, a casa é alugada, muitas vezes nem pagou, no intuito de querer o quê? Enganar alguém para poder ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu falo que você só ganha dinheiro e permanece no sucesso se você tiver humildade básica, cara. Eu preciso lembrar de onde eu vim. Eu preciso lembrar de onde eu vim. A Simone sempre fala isso, que a Simone mais tinha um sonho de conquistar era um banheiro, porque ela tomava banho em banheiro feito de palha. E aí, quando ela diz assim, às vezes quando a vaidade quer me pegar, eu lembro do banheiro de palha. Eu tenho que lembrar de onde eu vim. Isso é a identidade. A identidade faz com que você nunca, quando você sabe quem você é de verdade, você nunca vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Isso é a identidade. E o que é que falta nas pessoas de hoje em dia, nessa geração? Identidade. Você olha no espelho e você não sabe quem você está olhando. É por isso que as pessoas entram na rede social, o que é que elas fazem? Elas começam a olhar e essa história do hater contra a vida de outra pessoa nada mais é que um espelhamento de personalidade. As pessoas não falam de você, elas estão gritando daquilo que elas nem suportam delas mesmas. Então a rede social é isso, cara. Ninguém tá pronto pro sucesso, ninguém tá pronto para ter poder, nem dinheiro. E se você não tiver a base e não lembrar de onde você veio, a sua vida vira um fiasco. Ô, Cacá, deixa eu te perguntar, o que tu acha que é o segredo do sucesso da maior influenciadora do Brasil hoje, a Virgínia? Por que a Virgínia faz tanto sucesso, vende tanto, cresce tanto, brilha tanto, só se fala em Virgínia, chega a parar a Sapucaí. Tu que é um especialista nisso, eu queria sentir um pouco do teu feeling, da tua percepção. O que tem a Virgínia de diferente que faz ela brilhar tanto, na tua opinião? Pensa comigo. A Virgínia, para mim, é a maior marqueteira do Brasil. No bom sentido, né? Ela sabe fazer o marketing dela. Se eu for analisar a história da Virgínia, a Virgínia namorava com um cara, né, muito conhecido, o Rezende, né? Viralizou na época muitos vídeos do Rezende de alguma forma. É porque a galera também só mostra o que quer, né? O Rezende é um cara incrível, eu adoro ele. Mas viralizou muitos vídeos onde ele, como se ele não tivesse nem aí pra ela, por exemplo, né? Depois disso, a Virgínia sai dela, ela era um personagem do time do Rezende, né? Que por mais que fosse namorada dele na época, e ela se junta a um moleque super do bem, que se chama Zé Felipe. O Zé Felipe é um menino incrível. Menino incrível, incrível, eu conheço ele pessoalmente, a família dele. E ainda de uma família que tem um cara que é incancelável, que se chama Leonardo. O Leonardo é o cara mais incancelável da história, meu amigo. Ele pode fazer qualquer besteira que for, as pessoas não têm coragem de cancelar ele, mas por quê? Porque aquela ali é a autenticidade dele, é o que ele mostra. Então a Virgínia saiu de uma situação onde ela era aquela menina rejeitada, e ela passou a ser aquela menina que lutou para ter o lugar dela na sociedade, construiu a família dela, tem uma família linda, e automaticamente dentro de uma família que cada vez mais escala ela, para ela se tornar a Virgínia que ela é. Então ela é super mãe, ela é uma excelente mulher, né? Ela se tornou uma gigantesca influenciadora, e você vai ver no processo dela de divulgação o que é que ela faz, o que é que ela sempre faz. A Virgínia, por que ela é marqueteira? Ela usa um produto durante muito tempo, ela não fala no produto. Ela só vai dizendo que o produto é bom, e passa no rosto, passa na testa, passa no corpo, usa aquele body splash dela e vai usando todo. E aí ela vai engravida. E aí começa a virar, é um viral já, porque ela engravidou. E ela vai esquentando aquilo. No dia da gravidez que ela vai fazer o chá revelação, ela sempre faz o que depois? Uma live e vende algum tipo de produto, explode de venda. Quando ela faz isso, o que é que ela faz depois? Ela compra alguma coisa muito cara e aparece, uma bolsa, um jato, o que for. E aí sempre vai escalando a imagem dela, gera notícia de novo. Um pouquinho depois ela vai e nasce a criança. E ela sai lá com o quê? Com todos os produtos dela já preparados durante o ano todo para poder lançar alguma linha nova de produtos, seja para a criança, seja para ela. Automaticamente, depois que a criança nasce, ela vai, faz uma live e lança tudo de novo. Então assim, ela tem uma novela da vida real
que é o Instagram dela. O Instagram dela é a TV Globo dela, cara, que aparece tudo o tempo todo. E eu acho que uma grande coisa que as pessoas fazem é se identificar com a Virgínia, porque eu acredito que muitas mulheres se identificam ao ver ela. Cara, ela é uma menina que de alguma forma sofreu no relacionamento, reconstruiu a vida dela e hoje se tornou gigantesca e merecedora de todo o sucesso dela, né? Uma menina jovem, já construiu empresa bilionária, né? É marqueteira ao extremo. Eu sempre, quando aparece alguma coisa dela pra mim, eu digo assim, eu brinco com a Simone, né? Ele diz assim, amor, ela é marqueteira e ela merece estar onde está, porque você pode odiar a Virgínia se você quiser, você pode não concordar com algumas coisas, mas você não tem como negar os resultados da menina. Então eu sempre falo que quem quer criticar ela é porque não consegue chegar aos pés do que ela conquistou e provavelmente não vai, porque não nasce uma Virgínia todo dia, é difícil. O que é mais atraente, poder ou dinheiro? Eu acho que o dinheiro. O dinheiro. Na percepção das pessoas, eu acredito que o dinheiro, por um motivo. Posso explicar? Pode. O poder ele te dá acesso a muitas coisas, mas o dinheiro te abre algumas portas que o poder muitas vezes não abre. São duas coisas que elas têm que andar paralelo, né? Mas o dinheiro você compra muita coisa que o poder não te dá acesso. Ô, Cacá, eu tenho uma dúvida pessoal minha. Tá lá um show da Simone, custa 1 milhão, tá? Aí tem que levar a Simone lá pra Osasco, cidade da Emily, tirar a Simone de casa, levar a Simone para Osasco e fazer lá um palco gigantesco com 50, 70 pessoas na equipe, vender ingresso. O show custa 1 milhão, né? Mas quanto é que na última linha sobra dessa grana? Porque assim, a gente vê esses cachês milionários, cada show 500 mil, 800 mil, 400 mil. Mas no final, ali na última linha, não é isso que sobra, né? Não. O lucro, a margem de lucro desses Mas artistas... é muito alta do entretenimento. Do artista é alta. Vamos lá. Porque são contas diferentes, o cachê do artista é isso, mais 500 mil de estrutura, é dividido. É assim, ó, vamos lá. Ou o cara realmente faz, cada show que ele faz é 500 mil. Então ele faz um show por dia, final do mês, 15 milhões de remuneração no bolso. Não, existem duas modalidades de negócio com show business. Qual é? Cachê e show colocado. O que é o show colocado? Há muito tempo atrás foi criado o show onde o artista vira sócio do evento. O que ele faz? Quanto custa o cachê da Simone? Vamos botar aqui 1 milhão. Então, se o cachê da Simone é 1 milhão e ela vai para um show de bilheteria, o cara vai lá e paga uma garantia mínima a ela. O que é a garantia mínima? 50% do cachê dela. Então, o cara dá 500 mil, essa é a garantia mínima, e tudo que vender na bilheteria após passar 500 mil de faturamento é meio a meio. Então, se a bilheteria deu 3 milhões de reais, o cara tira os 500 mil que pagou a ela, os 4 milhões e meio que sobrou é meio a meio. 50% da artista, 50% dele. No show colocado, acontece assim. No cachê fechado, ela cobra. Acontece o show, 1 milhão. Só que 1 milhão você paga o imposto, você paga a logística, você paga a diária dos músicos, você paga... Essas contas são dela. Comissão, tudo é dela. Então, mas no show, por exemplo, nós somos um time que fazemos conta na ponta do papel. Tem gente que é inconsequente nisso. Então, a nossa logística ela é muito redonda para sobrar mais dinheiro. Essa semana passada agora mesmo a gente estava fazendo conta, hoje a gente tem uma média de rentabilidade, a gente fechou 2024 com uma média de rentabilidade de 68% de lucro, de todo o valor. Caraca. 68%. Mas já foi menos. Se vendeu 20 milhões em show, sobrou 68%. 68%, é isso aí. E como é que... Porque assim, é meio infernal esse negócio de... Os artistas que estouram, o cara faz 50 shows num mês. Isso aí, ninguém aguenta isso. Isso é insuportável. Simone já passou por essa fase, né? Já passou. Mas como é que é essa jornada tua como empresário de um jovem que tem que fazer, tipo, como é que chama? O Léo Foguete, por exemplo. O cara faz 50 shows por mês agora, tem 20 anos e fica viajando o Brasil para cima para baixo de jatinho e como é que tu administra a cabeça de uma criança dessa? Porque tu não quer, falou. Cara, é assim, ó, tudo na vida é um equilíbrio, né? No começo, imagina o seguinte, a Simone durante muito tempo comeu ração. O que é o comeu ração? As migalhas, o que o entretenimento dava. Quando você atinge o sucesso, você diz assim, cara, essa é a minha oportunidade, e isso é um grande erro do artista, e é um grande erro de quem cuida de talentos, tá? Uhum. Quando eles atingem o sucesso, atingir o sucesso não é difícil. O difícil é se manter no sucesso. Porque você vai ver quantos e quantos artistas entram ali no top 50 das rádios, do Spotify, mas dura um mês, 2, depois desaparece e nunca mais volta ao topo das paradas. Por quê? Não é chegar, é manter.
Acertou uma música, fez uma boa estratégia digital, você vai lá pra cima. Mas se você não souber manter, no outro mês você tem que ter uma música nova, ou então no outro mês você tem outra música nova, ou então você acaba. E aí o que eles fazem? Cara, vamos aproveitar o momento e vamos sugar o que a gente puder de grana no mercado. Simone já fez 36 shows por mês, há, sei lá, 15 anos atrás, 40 shows no mês. Hoje, se você chegar, a Simone só faz 10 shows no mês, no máximo 12. Ela não faz mais do que isso. Você pode oferecer o dobro do cachê pra ela, ela não quer mais, porque não é mais o dinheiro. Ela ama cantar, ela ama fazer show, mas ela sabe que ela precisa usufruir também daquilo que ela conquistou ao longo do tempo. E o que é o erro dessas pessoas? É querer raspar o tacho no mercado, mas não pensar em longevidade, em construir uma carreira onde a pessoa vai se manter ao longo do tempo. Então tem gente que vem o cachê 500 mil, no outro mês está valendo 100 mil, por quê? Passou a música, passou o momento, e quando é novo, cara, se aguenta, né? A gente tem o Rafael Gunner, que é um grande exemplo nosso. O Rafael hoje é um dos maiores faturamentos que a gente tem dentro da Non-Stop. Ele faz show de humor. Agora acabamos de fazer Portugal, Lisboa, Porto e, se eu não me engano, Algarve. Né? Colocamos mais de 35 mil pessoas lá, faturamento multimilionário. E é um cara que adora fazer show. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e faz 3, 4 sessões no dia, porque ele ama estar em cima do palco. Mas vai chegar um momento que ele vai cansar. Por exemplo, o Whindersson já está em outra fase. O Whindersson é aquele cara que lota estádio hoje. E aí o Whindersson já não quer fazer mais tanto show. Por quê? Porque ele já sabe que isso já mexe com o emocional, você já vai cansando ao longo do tempo. Então, aquela mesma disposição que você tem no começo da carreira, você usou esse exemplo do Léo, todo artista que começa, ele vai ter essa disposição, porque é muito massa. É o dinheiro entrando, meu amigo, e você não sabe se você vai ter essa oportunidade no mês que vem, no outro, e pode não ter, como uma boa maioria não tem. Então, eles vão tentar raspar o tacho. Mas você pega uma Simone, um Henrique Juliano, um Jorge Mateus, um Luan Santana, um Gustavo Lima, né, e tantos outros grandes artistas, Maiara Maraíza, enfim, tantas outras mulheres incríveis, que ao longo do tempo fizeram uma história, elas mantiveram um padrão aqui, né, pezinho no chão, e hoje elas escolhem quantos shows querem fazer, 10, 12, 15, enfim. Mas buga, cara, chega uma hora que buga. Se o cara não tiver o controle da carreira dele, Simone é dona 100% da carreira dela, né? Então, Simone decide o que ela quer. Se ela quer fazer 10, 12, você vai pregar esses artistas menores que estão começando, ele às vezes detém 10% da carreira dele, 15%, porque como ele não tem a grana, o investidor tem a boa parte do percentual disso. O Cacá, tu podia explicar um pouco, teve uma pessoa aqui, acho que foi o Boaz, né? Ele falou que a menina que morreu, me deu um branco agora. Marília? A Marília tinha só 32% da carreira. E tinha um empresário que tinha 60, algo assim, 70, não sei exatamente quanto. Eu queria que tu explicasse para nós como funciona essa parte da pessoa chegar no sucesso e ter 30% da carreira só e ter, sei lá, 5 sócios por X anos, né? Até o Gustavo Lima deu todo o patrimônio dele para recomprar a carreira dele e tal. Como é que funcionam esses contratos? Como é que são essas divisões? A Simone já teve sócio na carreira, recomprou, como é que foi essa... Não, Simone, enquanto dupla, as duas sempre foram donas das carreiras 100%, 50% de uma, 50% de outra. Quando Simone fez carreira solo, né, Simone é 100% dona da carreira dela. Como é que funciona isso? Imagina o seguinte, você tá começando hoje, aí o Ferri, você canta? Não? Aí você olha pra mim e diz assim, Cacá, investe na minha carreira aqui de cantor, porque eu quero virar cantor, certo? Cara, você é desconhecido, você não tem uma rede social grande, você não tem música, ninguém te conhece. Se eu for um grande empresário, eu tenho como abrir algumas portas para você. Isso não significa que você vai fazer sucesso. Nesse começo, eu vou investir em você. Então, eu acho até justo, no começo, o empresário que está investindo, aportando grana e apostando em você, ele tem um percentual maior. Mas eu falei já para muitos empresários no mercado que essa conta chega uma hora que ela tem que equilibrar. Porque imagina o seguinte... Você usou o exemplo da Marília, né? Eu não sei quanto % a Marília tinha, mas eu já ouvi que era até menos. Acho que era 25%, e que, se eu não me engano, ela já estava pronta para uma renegociação para ter 50% da carreira dela. A Marília era compositora. Se não me engano, de 15 a 17 anos, 18 anos de idade, ela ganhava uma grana ali no escritório, né, para fazer composição. Para Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Jorge Mateus, enfim, para várias pessoas que ela fez, que foi sucesso. Ela, eu sou suspeita a falar porque eu era muito fã dela, eu achei ela... Absurdo. Ela é o que eu falo, o que eu falei do Whindersson, existe só a Marília Mendonça e ninguém vai... É um canto dela, sabe? Pode ter vários artistas que vão ter sucesso igual a ela, maior do que ela, mas ela tem a marca dela ali e ninguém toma.
Então é normal ela começar com um percentual menor. Por quê? Porque o empresário, ele vai lá, ele aporta 1,5 milhão. Cara, hoje você não começa uma carreira de um artista com menos 2, 3 milhões de investimento. É muito caro. Então se o cara aportou, ele tem que ter um percentual maior porque ele tem que tirar esse dinheiro de volta. Só que quando você bate o break-even ali, eu acredito que tem que existir um equilíbrio. Você tem que chamar o artista para conversa e dizer assim, ó, vamos equilibrar aqui agora? Eu acho que a gente pode ficar aqui, por exemplo, meio a meio. Já pagou a conta, Mas já as pessoas resgatei têm meu esse dinheiro. bom senso? Não tem. A maioria não tem. Você pode entrevistar aqui, é polêmico isso, tá? Você pode chamar aqui qualquer cantor. Muitos cantores que estão no ápice do sucesso e pergunta quanto eles têm da carreira deles. A maioria tem 10%, 15%, 20%, 30%. Poucos têm detenção da carreira. Poucos são donos da carreira, como o Luan Santana é, como o Henrique Juliano é, como Simone Então, é, o cara faz um Gustavo. show de 1 milhão, sobra 60% líquido. Ele tem 10%, ele leva 60 cruzeiro. Leva 60 cruzeiro. É isso aí. É basicamente isso. O cara vende um show por 1 milhão e leva 60 mil. E não leva para 60 mil. Você tem que pensar o seguinte. Ele leva ainda 10% do que sobra do líquido. Você tem que ver quais são as outras despesas que vão entrando. Então, isso vai depender muito de escritório para escritório, né? E só que, cara, isso é uma coisa que não dura muito tempo. Porque o que acontece hoje? Você tem um contrato aqui que você está amarrado pro cara pro resto da vida. Aí você é um cantor. Você tem 10% da sua carreira. Ou o empresário vai te dar mais um percentual, ou fazer uma negociação ao longo do tempo, para você ir escalando e ganhando mais percentual da sua carreira, ou você vai dizer assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais cantar. O que é melhor? Abrir mão de um percentual é melhor o quê? Ganhar 10% de 100, 10% de 1, né? Ou 100% de nada? É melhor ganhar 10% de 1. Então assim, vamos fazer o seguinte, constrói um novo patamar de percentual de participação aqui, porque senão o artista, cara, ele nunca vai aceitar ganhar menos que o empresário. Chega um momento que ele não vai aceitar. Né? Na Non-Stop é o contrário. Sempre o artista ganha mais do que a empresa. Né? Nossos percentuais é 60-40, sempre pro artista. Por quê? Mas lá é diferente. Muitos escritórios têm 80% da carreira do artista, mas não investe em marketing, não investe em comercial, não tem um time de estrada, tudo sai da cabeça. Lá a gente não, a gente banca a estrutura. Então, automaticamente, os meus 40% que eu tenho, ele se dilui. Por quê? Porque existe uma estrutura por trás. Estou falando de mais de 150 colaboradores para poder trazer, levar o talento muito além de onde ele já chegou. Mas a maioria, cara, eles não são dono da carreira. Quantos e quantos? Se você começar a chamar, é porque se eu desse o nome aqui, você ia chamar um bocado, você ia ver, tudo desesperado, porque não tem carreira. Como é que se... Ô, Kaká, fala sobre o teu livro. Cara, até trouxe. O que ensina, por que as pessoas deveriam comprar e ler. Até trouxe presente pra vocês. Depois eu vou dedicar aqui. Opa, obrigado. Esse é O Poder da Família. Foi o primeiro livro que eu fiz, junto com o João Kepler. É um evento que a gente tem todos os anos, que é um evento de empreendedorismo familiar, onde a gente fala dos principais pilares para ter uma família bem-sucedida. É uma imersão de 12 horas no dia. E todos os anos a gente vai para a 4ª edição. Já todos os anos é mais de 4 mil pessoas, cara. É algo que é um manual da vida familiar. É O Poder da Família. Já estou terminando de escrever meu segundo livro agora, que eu vou lançar em julho. Recalcule a Rota. Recalcule Sua Rota. E é um livro que eu estou escrevendo a punho mesmo. Já estou quase finalizando ele, mas acredito que em julho agora a gente vai lançar. E é um livro que tem ajudado muita gente, cara. O Poder da Família é mostrando que você pode sim ter uma família bem-sucedida desde que você decida lutar por aquilo que é mais valioso, né? A gente for falar sobre questão de prioridades, a maioria das pessoas hoje falam que não tem tempo para fazer algumas coisas. Ah, não tô com minha família porque eu não tenho tempo. Não falta tempo, né? As mesmas 24 horas que você tem, a mesma que você tem, a mesma que qualquer uma que tem, é as mesmas 24 horas que eu tenho. A grande diferença é que as prioridades são diferentes. Então a gente tá aqui gravando esse podcast incrível, né? Mas se minha família precisar de mim, eu não tô nem aí pra vocês. Eu não dou nem tchau. Eu largo esse microfone aqui, corro, porque eles são minha prioridade. Quando a gente tem as prioridades bem estabelecidas, a gente consegue entender que faturamento, sucesso na empresa e no negócio é só consequência de outras coisas. Dinheiro é algo espiritual. Ele nunca vai acessar ele se você não estiver preparado para ele. Como é que tu identifica se um influenciador vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso? Que tem talento, que não tem talento? Como é que tu olha e pensa, esse cara aqui vai brilhar, eu vou contratar? Ou tu contrata já quem está fazendo sucesso? Por que tu identificou o Carlinhos Maia, que hoje eu acho que é o maior influenciador brasileiro aí, tem até um reality show, né? O que tu viu no Carlinhos Maia? Que depois eu vi até que vocês se separaram, daí agora voltaram, não sei direito.
Porque o cara sempre acha que você tá ganhando demais, né? E eu queria que tu contasse como é que tu identifica que alguém vai fazer sucesso como influenciador. É assim, ó. Ao longo do tempo você vai tendo um feeling aí, você vai adquirindo um feeling para poder ver se a pessoa vai ou não ter capacidade de crescimento. Nenhuma agência, nenhum empresário faz mágica, né? Ou você tem talento ou você não tem. Nós somos potencializadores de talento. Então o Carlinhos, quando ele começou, ele não era grande no Instagram, mas poucas pessoas sabiam isso. O Carlinhos já tinha 20 milhões de seguidores no Facebook, ele já era gigantesco lá. E quem mostrou pra mim que o Carlinhos ia fazer um sucesso se chama Simone Mendes. Simone todos os dias, cara, em Goiânia, quando a gente morava lá, ela acordava, Simone, todo dia de madrugada ela acordava pra ir no banheiro fechar. Voltava pra cama e dava 4 horas da manhã eu escutava as gargalhadas da Simone. E ela assistindo o Carlinhos Maia o tempo todo. E ela, amor, tu tem que assistir esse cara. Só que eu ficava com tanta raiva que eu tinha que dormir, aí acordava de madrugada e tinha que trabalhar, e acordava cansado, por conta que ela me acordava por causa das gargalhadas, que eu peguei meio com aversão, Carlinhos. Então eu nunca assisti ele. Um mês depois eu me rendi e assisti. E vi que ele criou uma novela do Instagram. E ninguém fazia isso na época. Então ele foi o precursor, né, do Instagram, literalmente o rei do Instagram. Foi o cara que bateu o segundo lugar dos stories mais vistos do mundo, só que a gente teve depois a informação que uma semana depois ele passou a Kim Kardashian, se tornou o stories mais visto do mundo. O cara que foi o primeiro a bater mais de 1 bilhão de impressões dentro de uma rede social. Então, existem algumas coisas algumas características que você vai vendo que te dão diretrizes que aquilo ali é um sucesso, né? GK da mesma forma. A GK, eu peguei essa GK, ela não tinha nem 50 mil seguidores direito, 60 mil. Só que a GK sempre foi uma menina muito desenrolada, já andava junto com o Carlinhos. O Carlinhos sempre acreditou no talento dela. E tanto quanto vários outros. O Tiro Lipa já tinha história dele no Nordeste, quando a gente pegou ele, né? O Lucas Neto, que foi ainda é um fenômeno do infantil, né? O Lucas, a gente junto fez a turnê dele no Brasil durante 2 anos, foi um sucesso. Lotamos arenas, lotamos vários lugares, né? E tantos outros. Então, assim, a gente hoje tem um feeling. A gente não pega mais ninguém do começo hoje. Então, a Non-Stop é uma boutique. A gente seleciona quem a gente quer trabalhar. Então, normalmente, a gente pega pessoas que estão na ascensão. Né? A gente não faz mais esse processo de começar do zero, a não ser que a gente acredite muito e vá fazer esse trabalho de potencializar a carreira ainda mais de quem está começando. Mas normalmente a gente já pega, até porque os grandes já procuram a gente, né? Todo mundo quer. Então se você pegar o Rafael Gunner hoje, está com a gente, hoje esse ele e o Renato Albani são os 2 maiores faturamentos de show de humor do Brasil. Esse cara é muito bom. Né? O Rafael Albani também é nosso. Rafael Gunner tá com a gente, o Whindersson Nunes tá com a gente, Tiro Lipa tá com a gente faz o SAC, né, que é aquele evento que é o Vitor Sarro, o Cossielo e o Renato Albani é nosso também, né, a conferência de destino do Brunet a gente faz junto, né, do 1000 ao milhão do Thiago Nigro para mais de 20 mil pessoas a gente faz junto lá, toda a parte de produção do evento. Então assim, a gente vai entendendo quem são as pessoas que a gente quer trabalhar e a gente ajuda a potencializar ainda mais o resultado dessa galera. E como é que a pessoa começa a ganhar dinheiro na rede social? Cara, primeiro ela vai fazer permuta. Ela vai lá na pastelaria e vai ganhar um pastel de graça, e aí ela vai divulgar, e aí o cara da pastelaria vai vender um pastelzinho a mais porque alguém vai dizer que foi indicado pelo Instagram do influenciador, e depois ele vai crescendo, e aí o cara diz assim, vale a pena investir nesse influenciador, e aí ele começa a ganhar o dinheirinho. Então, tudo começa na divulgação, é posicionamento. O que a rede social compra? Autenticidade. Por que a Simone faz sucesso? A Simone hoje é a maior artista com campanhas publicitárias do Brasil. Por quê? Por conta da autenticidade dela. Simone é autêntica. A gente não fecha marca com ela que não condiz com a realidade do que ela é. Quer um exemplo? A gente rejeitou, e é a primeira vez que eu vou falar isso, 64 milhões em contratos de bet. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet, a gente é contra totalmente essa história da bet. Então, é muita grana? É muita grana. 64 por ano? Não, 32 milhões por ano. Era um contrato de 2 anos. Era 64 milhões, 2 anos. E Simone não quis nem sentar na mesa para conversar. Mas ganhava o percentual que o cara perdia ou só... Não. Era um contrato fixo para usar a imagem dela. Ela não ia divulgar absolutamente nada na rede social. Era só para uso de imagem. E ela ter que usar um boné, uma blusa de vez em quando da marca, né? Mas a gente nem chegou a conversar. Chegou a proposta. Basicamente assim, aceita 64, e tá fechado. 64 milha. 32 por ano. E... Nada mal, hein? Mas aí, nada mal para quem ganha, né? Mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo. Eu acredito muito que isso é um dinheiro que pra gente é amaldiçoado, cara. Não tem como eu
eu ficar feliz em botar dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se fudendo, né, num vício que está cada vez mais desenfreado no país. Então eu não consigo deitar minha cabeça em paz no travesseiro. Eu acho que assim, o grande segredo do que a gente conseguiu construir na vida, de tudo que a gente construiu, foi muito pezinho no chão e sem passar por cima de ninguém. E muito menos crescer com alguém se destruindo. Então eu acredito muito que essa questão das casas de apostas, acontece muito isso, né? Você ganha, mas alguém está se ferrando para você ganhar. Os influenciadores agora estão vivendo disso, né? Muitos estão vivendo disso. A grande maioria está vivendo É isso aí. de bet. Mas eu vou te falar uma coisa, o pior é porque é o que acontece. Essa galera, quando divulga essas bets, tem um agravante maior ainda, tá? E aí eu não vou dizer que é a maioria, ou enfim, mas eu acredito que seja. O que eles fazem? Quando eles vão pegar o telefone deles, o que eles fazem? Eles jogam ganhando, né? Você pode ver. Você nunca vai ver o influenciador divulgar que tá perdendo. Ele sempre faz o quê? A banca tá pagando, é isso que eles falam, né? Aí eu te pergunto, se tu começar a pagar pra todo mundo e não ganhar nada, o que acontece com tua empresa? Tu quebra. Então essa lógica de a banca tá pagando não existe. A banca nunca paga. Muito pelo contrário, você tá pagando pra alguém que tá ganhando em algum momento ou outro. Mas eu nunca vi ninguém ficar rico com bet, a não ser o próprio dono da bet. Sim. Ou o influenciador que tá divulgando. Então aquela contazinha que você vê o influenciador divulgar é uma conta demo. Ele aperta e ela tá programada pra sempre ganhar. Joguei 25, ganhei 1.500. Joguei 500, ganhei 15 mil reais. Aquilo ali não existe, né? Então é uma conta demo que tá somente lhe enganando. Então as pessoas estão se deixando levar porque elas acreditam que isso ali vai mudar a vida delas. Ah, jogue com responsabilidade. É a mesma coisa que você diz assim, cara, tá aqui droga, vai lá consumir. Mas consome com responsabilidade, tá? Porque senão vai fazer mal. É isso aí. E o que vocês estão projetando agora na Non-Stop, assim, pra frente? Tem novos projetos, entrar em novos setores? Como é que tá esse momento, assim, da empresa, de visão pra frente? A Non-Stop, ela deixou de ser uma produtora de shows há muito tempo, né? Desde 2020. E ela virou um ecossistema de negócio para influenciadores. Então, a gente cuida de toda a parte financeira, contábil, a parte jurídica, a gente cuida de toda a parte de conteúdo, a gente cuida da parte comercial do influenciador. Então, nós somos uma administradora de carreira. Há pouco tempo a gente começou agora também fazer a parte da ANS Music, né, que é focada somente em carreira artística musical, e isso já está crescendo bastante, já temos grandes pessoas trabalhando com a gente faz toda a parte de estratégia musical, inclusive replicando tudo aquilo que deu certo com a Simone em outros talentos, pessoas que estão começando hoje também, e a gente está fazendo vários passos. Tem uma coisa que eu ainda não posso falar, que ainda está em fase de negociação, mas em breve eu acho que a gente vai dar uma notícia aí, espero dar em breve, e eu aviso a vocês quando for, que a gente vai fazer uma grande movimentação no mercado de marketing de influência, que ainda não foi feito aqui no Brasil, a gente vai fazer pela primeira vez, mas vai ser uma coisa bem grande. Ô Cacá, como é que se controla o ego? Porque, principalmente, assim, tu tá um pouco nos bastidores, assim, mas é muito fácil da pessoa, eu já tive nesse lugar, de já ir trabalhar vestido com até capa do Superman. E aí, cara, é mortal. É assim, frequentemente eu fico me policiando, inclusive, sobre esse assunto, porque é difícil. E eu queria que tu falasse um pouco sobre como controlar o ego. O ego é o mal da humanidade. Na verdade, o excesso do ego, ele traz uma coisa que se chama vaidade e orgulho, né? Todo mundo é vaidoso. Não adianta a gente falar e dizer assim, eu não sou vaidoso. Você não se veste bonitinho com essa blusinha azul combinando com seus olhos aí somente porque você olhou pro espelho. Foi por causa da Emily? Não é porque você olhou pro espelho e diz assim, tô bonito. Não. Você se veste se achando bonito, mas ao mesmo tempo você diz assim, cara, mas eu tô bem vestido e eu acho que as pessoas vão reparar em mim. O ser humano é assim. Não tem problema a vaidade. O excesso da vaidade inflama o ego. Quando você tá com seu ego inflamado, você começa a colocar uma capa de super-herói achando que todo mundo tá abaixo de você. A melhor forma de você crescer na vida é usando o ego como um degrau, pisando em cima dele, sabendo que ele vai te elevar a partir do momento que você pisa. Porque o que o excesso do ego traz? Orgulho. O orgulho é o mal da humanidade. O orgulho é um veneno que você toma achando que tá matando o outro, quando na verdade quem tá morrendo é você. Então, quando você começa a dar o excesso do orgulho para as pessoas, eu nunca vi também ninguém prosperar na vida sendo orgulhoso. O orgulho te traz intolerância, te deixa vaidoso, te torna uma pessoa totalmente arrogante, uma pessoa
introvertida, porque automaticamente você começa a se tornar alguém antissocial, de não querer conviver mais com as outras pessoas, e o excesso do poder, do dinheiro, de forma desenfreada e sem base, te traz esse excesso do ego. É o maior fiasco de qualquer influenciador, de qualquer artista na vida, é o ego, cara, é o que destrói. Não é a falta de dinheiro, não é nada. O ego destrói, por quê? O cara, quando começa a carreira dele, o que é que ele faz? Ele olha pra ti e tu vai ser o cara que vai salvar a vida dele. Aí ele te implora, cuida da minha carreira, aí você cuida. Aí depois ele começa a te agradecer, porque você virou um deus na vida dele, porque tá tudo dando certo. Aí um pouquinho depois você virou o sócio dele. Depois ele diz assim, eu preciso ganhar mais do que você agora. Depois ele diz assim, cara, eu já sei fazer tudo só, não preciso mais de você. E aí ele começa a te dar um pé na bunda. Aí onde é que entra? O ego. Dificilmente, né, em poucos exemplos você vai ter de pessoas que realmente quando estão com outra que vale a pena estar perto, né, eu sempre falo, ande com pessoas que te criticam em amor, na intenção de ver você crescer, porque pessoas que querem ver o teu mal começam a elogiar até os seus erros. O grande erro do artista e das pessoas como um todo é porque quando ela está no momento mais alto da carreira dela, ela começa a ter perto dela somente pessoas que vão bajular ela, que vão puxar o saco dela, pessoas que vão concordar com tudo que elas falam. Eu sou o tipo de pessoa ao contrário. O que é mesa? Mesa é lugar de relacionamento. Eu tô aqui me relacionando com você. Daqui vai sair essa entrevista, mas provavelmente a gente vai se tornar colegas, amigos, vai se encontrar, vai falar bem um do outro. Mesa é lugar de relacionamento. Então, por exemplo, eu nunca sento numa mesa com pessoas que não servem para ser minha referência. Né? Para mim participar do Café com Ferro, eu fui estudar quem era você. Eu fui ver de onde você veio, quem são as pessoas que participaram aqui, porque eu não boto a minha credibilidade sentada numa mesa com pessoas que eu não acredito que eu possa fazer um vínculo da minha imagem. Uhum. O ego não, o ego faz o quê? Você se sente acima de todo mundo, olha todo mundo estando abaixo de você, começa a pisar em todo mundo, transforma a ambição em ganância, que é onde você começa a atropelar princípios e valores. Eu sempre falo, uma coisa que faz você crescer na vida é não quebrar princípios nem valores. Cacau, o que é princípio? Regras que você determina para sua vida. Princípio é eu estar num carro em autoestrada, chupando um picolé, e só porque ninguém tá vendo, terminei o picolé, eu não vou jogar o palito na rua, porque ninguém tá vendo. Isso é princípio. Princípio é eu chegar aqui atrasado e ter uma vaga de gestante e ninguém tá vendo, eu parar lá o carro. Aí eu não paro. Isso é princípio. Então o ego é o que tem destruído a humanidade, cara. Todo mundo se acha melhor do que alguém. E uma coisa pra você que tem um ego inflamado, pra você poder colocar o pezinho no chão, entenda, você não é a pessoa mais bonita que existe, porque em algum canto existe alguém mais bonito que você. Em algum lugar existe alguém que é mais rico que você. Em algum lugar existe alguém que é mais legal que você. Então sempre na sua vida vai ter alguém que está acima de você ou abaixo de você. Mas o que é importante você descobrir é que todo mundo abaixo dos olhos de Deus é de forma igualitária. Então, independente do quanto você tem ou do quanto você pode oferecer, no final das contas você nasce sem nada e você vai ser enterrado sem nada da mesma forma. Ô Cacá, muita gente está assistindo aqui e já deve ter pensado em usar propagandas no show business, influenciadores para alavancar o seu negócio, né? Para vender mais o seu produto, para crescer a sua marca, para ter mais visibilidade. E às vezes isso é muito difícil de mensurar, né? O resultado, ou se vale a pena fazer, se vale a pena se engajar. Qual que é a dica para quem tem uma empresa, tem um negócio e quer usar rede social, quer usar eventualmente o show business, a imagem de alguém, para que isso traga resultado para a empresa, para poder crescer o negócio? O influenciador, ele é um novo tipo de tráfego pago, só que você gasta muito menos e muitas vezes lucrando muito mais. Por quê? O influenciador digital, quando você consegue identificar qual o nicho de atuação dele e que condiz com o tipo de produto que você quer divulgar, quando você passa esse tipo de verdade, a sua conversão no resultado disso vai ser gigantesca. O que é o erro dos influenciadores? Ou melhor, o que é o erro dos empreendedores, dos empresários? Contratar o influenciador pela quantidade de seguidores que ele tem. E não é isso. É o nicho que você fala. Então eu não tenho como. Simone odeia academia. Como é que eu vou fazer uma propaganda de uma proteína ou de aparelho físico com a Simone se ela odeia academia? Ela não vai vender verdade, as pessoas não vão acreditar naquilo. Então hoje o influenciador é um novo tipo de tráfego, né? Só que qual a diferença? Você pega um influenciador que está no começo, nichado na sua cidade, no seu estado, que tem ali 100 mil seguidores, o nano, o micro e o macro influenciador, ele é uma pessoa altamente nichada. Então, quando você vai chegar para ele e vai fazer uma permuta, cara, vem aqui para minha academia, eu te dou tuas mensalidades e tu divulga minha academia. Automaticamente ele tem um tráfego contínuo, porque faz parte do dia a dia do influenciador, e automaticamente ele vai ter uma economia muito maior, porque foi apenas uma permuta, ele não precisou desembolsar dinheiro para isso. Então o erro que é achar que o influenciador, por ter 20 milhões de seguidores, vai converter, e não vai. Tem influenciadores eu já fiz campanha com não vou dizer o nome da influenciadora,
mas ela tinha 20 milhões de seguidores. Eu peguei uma menina com outro tipo de perfil para o mesmo produto com 100 mil seguidores. Essa menina de 100 mil seguidores, ela fez quase 80 mil cadastros, ó, quase 80% de conversão. A menina de 20 milhões de seguidores não fez nem 1000 cadastros. Por quê? Não era a verdade que ela falava sobre o produto. Virgínia. A Virgínia passa a verdade, porque ela passa um ano usando o produto para depois vender. É a verdade dela, ela usa aquele produto. E ela nunca divulgou, porque se você vai divulgar já de cara, as pessoas primeiro vão achar que você está só querendo vender. A Virgínia não, ela mostra, cara, eu uso esse produto, eu gosto do produto, e eu atesto para vocês que ele funciona e que ele é muito boa qualidade. Aí depois ela diz assim, agora compra. E a pessoa vai lá e compra, porque já tá tanto no dia a dia dela, é igual você andar numa Ferrari. O cara olha tanto você andar numa Ferrari aqui, meu amigo, que uma hora você vai dizer assim, cara, preciso experimentar uma Ferrari, porque esse cara anda tanto, deve ser um tesão andar num carro desse. Uma hora você vai tentar conquistar e no dia que você conquistar, você vai ser influenciado por alguém de alguma forma. 80% das pessoas que compram produto dentro da internet são influenciados por alguém. Quem foi a pessoa mais inteligente que tu já conheceu na tua vida? Jesus. Não, pessoalmente. Pessoalmente. Jesus. Mais inteligente que mora aqui na Terra, de Isso. carne e osso. Isso. Cara, É uma pergunta clássica aqui do nosso podcast. eu conheci muita gente inteligente, cara. É porque eu não conseguiria... É que essa pergunta é difícil mesmo. eu não conseguiria... Tu tem um minuto pra pensar. Tá Eu vou bom. te fazer outra pergunta. Me diz os 3 principais pilares do networking, na tua opinião. Cara, relacionamento, primeira coisa, identificação, primeira coisa, servidão, segunda, identificação, terceira, manutenção. Você primeiro serve, porque só tem 2 formas de você se relacionar com alguém, ou é pagando, ou é servindo. Essa é a porta de entrada. Depois que você serve, identificação. A pessoa tem que se identificar com você, com um propósito. Terceira, manutenção. É a construção do verdadeiro relacionamento. Porque tem muita gente que serve, conhece e depois não cria um relacionamento, só mantém contato. Se tu pegar a tua agenda telefônica, deve ter 5 mil contatos, né? Quantos relacionamentos tu tem de verdade? Poucos. Cara, isso aqui é o inferno. É, Isso aqui, nossa. Tem poucas 700 pessoas. mensagens não respondidas aqui. É isso aí. É muita mensagem. Então são poucas pessoas. Então você não consegue criar relacionamento verdadeiro com as pessoas se não for servindo, acima de qualquer coisa. Segundo, identificação, tá? É a pessoa que condiz com o seu propósito. Terceiro, manutenção do relacionamento. E tu que é um cara que eu percebi que tu é um exímio vendedor. O que tu acha que a pessoa tem que fazer? Para onde ela pode ir para ela ter esse talento vendedorístico do Kaká? Cara, você não tem que ter medo do que as pessoas vão pensar de você, né? As pessoas falam muito sobre tentar, né? Pega essa caneta aí na mão. Tenta pegar essa caneta aí. Não, tenta pegar a caneta. Pegar? Não, tenta pegar, você não tá entendendo. Ah, Não, tenta pegar. não entendi. Tenta pegar. Pega a caneta. Você pegou? Peguei. Solta a caneta. Existe o tentar? Existe. Não existe. Não? Ou pega você pega. pega ou você não pega. Tá. O tentar é um limbo que existe na nossa mente achando que a gente tenta fazer alguma coisa. Não, eu não tentei fazer nada. Eu nem fiz ou eu fiz a coisa. Vender é para quem gosta de botar a cara no negócio, cara, e não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Esse é o verdadeiro vendedor. Vendedor é destemido, vendedor é obstinado, vendedor é o cara que mete a cara e vai lá e tem um poder de convencimento. O vendedor é o que passa a verdade, o vendedor é que não escuta a crítica dos outros. Já pensou onde é que eu estaria hoje se eu tivesse escutado a maioria das pessoas que disseram que eu não ia chegar onde eu cheguei? Eu tive essas pessoas. Eu tive uma professora que eu ia pra aula de reforço, chegava lá 1 hora da tarde, eu era o cara mais traquina da turma, e eu tenho que assumir isso. E um dia ela chegou pra mim e disse assim, ó, fala pra sua mãe que a partir de hoje não vai ter mais, a partir de amanhã não tem mais aula de reforço, meu marido não quer mais essa bagunça aqui dentro de casa, então eu vou dispensar todos os alunos. Eu, beleza. Vou pra casa, aviso minha mãe. No outro dia eu vou pra escola e esqueço um livro de português lá na casa dela. O que é que acontece? Precisei voltar lá. Quando eu volto lá, 1 hora da tarde, eu abro a porta, bato na porta, ela não tá me esperando. O que é que acontece lá dentro? Tá todo mundo lá, menos eu. Ela não queria que eu estivesse. Alguns anos atrás eu voltei, encontrei ela, não vou falar o nome dela, mas eu encontrei ela, ela disse assim, tô tão feliz com o seu sucesso, porque eu olhava nos seus olhos, eu via que seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Então, se eu for me apegar, cara, ao que as pessoas pensam de mim ou acreditam que onde eu vou chegar, eu não vou pra lugar nenhum. Eu determino um ponto, eu sempre falo o seguinte, o vendedor é aquele cara que tem um foco, ele tem uma missão e ele só para quando ele conclui aquela missão. Ele não tenta, ele faz. O Kaká, qual foi o momento que tu olhou para tua vida e pensou,
consegui virar o jogo. Consegui. Quando foi que essa ficha caiu? Em que momento dos últimos 10 anos tu olhou e pensou, nossa, cheguei em algum lugar aqui, sentiu mais tranquilo, mais Dois momentos. seguros. Eu tive 2 momentos. Com 27 anos, em 2013, que foi quando eu larguei, na época, 100% a bebida, a farra, a confusão, e comecei uma caminhada com Deus. E casei. Ali foi meu primeiro ponto de inflexão. Casou em 14 dias. Não, em 29. 29. Namorei 14 dias e noivei. É. Então, nos meus 27 anos eu tive meu primeiro ponto de inflexão. O meu segundo foi em 2020, na pandemia. 6 meses depois, quando a gente já tinha ultrapassado o faturamento de 2019, no meio do caos da pandemia, eu olhei pra mim, olhei pra minha conta bancária, olhei pra minha família e disse assim, cara, virei o jogo. 2020, eu acredito que ali eu disse assim, daqui eu não volto mais. Foi no melhor fase. Hoje eu vivo minha melhor fase financeira, minha melhor fase com família, melhor fase de negócios, né? Mas 2020 foi meu segundo ponto de inflexão, onde eu acredito que eu olhei e disse assim, que eu não volto mais pra lá. Tá me parecendo que tu estás no day one. Dinheiro compra felicidade? Não, mas te proporciona. Não te garante que você vai ser feliz, né? Quer ser feliz um dia? Você tem que ser feliz hoje. Amanhã você não tem como ser. Porque você não sabe se você tem um amanhã. Você dorme hoje e ninguém te garante que você vai acordar amanhã. Mas a felicidade, ela não é um ponto futuro, ela é um ponto presente, é o hoje. Mas o mundo não te impõe a condição de você ser feliz todo dia. Por quê? Tem dia que você acorda triste. Semana passada teve um dia que eu acordei triste, tá tudo certo. Eu não posso me entregar a isso. Cacau, o dinheiro não compra felicidade? Não, ele não te garante. O dinheiro compra uma casa? Compra. Mas não te garante que você vai ter um lar. Ele te compra um colchão? Eu descobri um dia desse que tinha um colchão de 140 mil. Que se modela ao seu corpo. Ele consegue comprar um colchão de 140 mil com dinheiro? Consegue. Mas ele não garante que você vai dormir. O dinheiro te compra uma joia cara? Compra. Mas ele não te dá uma aliança verdadeira. O dinheiro te compra uma UTI de um hospital? Você monta. O Schumacher montou uma UTI de um hospital dentro de casa. Mas ele não garante que ele vai te trazer a vida de volta, cara. Então, assim, o dinheiro ele te proporciona momentos felizes e te traz facilidades. Mas te garantir que você vai ser feliz? Não. Ah, mas felicidade e a pobreza traz? Pobreza é muito pior. A pobreza não traz felicidade. Mas o dinheiro não te garante, mas ele te proporciona. Ô, Cacá, do que tu sente saudade? Cara, eu sinto saudade de sentar na calçada da minha mãe, lá em Sobral. E ter um momento assim, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Faz tempo que eu não faço isso. E te falo, isso é uma coisa que eu tenho me cobrado muito fazer. Né? Quando a gente começa essas vidas loucas e de viagem, de trabalho, a gente vai deixando o tempo consumir a gente começa a sentir falta de coisas simples. Eu vou pra minha cidade e às vezes eu fico 3, 4 dias sozinho lá, eu vou jogar bola com meus amigos, eu vou comer um dogão ou um sanduíche lá no Big Pantanal, que era um trailerzinho, hoje é uma lanchonetezinha bem pequenininha com um sanduíche lá, que é o X-Tudo do Big Pantanal. E tudo isso me traz boas lembranças. Eu tenho boas lembranças da minha infância, né? Eu conto o que aconteceu na minha vida, mas aquilo ali não faz parte mais da minha vida. É mais como um testemunho. Mas eu sinto muita falta de, principalmente, não que a fama e o que isso proporciona pra gente seja ruim, mas a fama ela tem um lado ruim também, né? Que te toma a liberdade. A fama, minha esposa, muito pior do que eu. Essa não pode ser, não. É muito pior do que eu. É o que eu falo. Eu não Se sou... ela viesse aqui, eu já ia fazer tietagem. É uma chatice, isso deve ser um horror. Não, você gosta, cara, faz parte do negócio, né? A Simone gosta do público, ela gosta do fã, ela gosta do reconhecimento. Não manda ela cantar em casa? Não canta, em casa ela não canta. Simone não canta. Canta louvor. Simone é de cantar louvor em casa, mas as músicas dela é muito difícil. A gente escuta repertório, lógico, a gente gosta, mas ela gosta de escutar louvor. O que é chato é, às vezes, por exemplo, a gente estava em Lisboa, acho que uns 2, 3 anos atrás, Simone estava comendo, isso aconteceu em vários lugares já, né? E aí estava sentado eu e ela, a gente saiu só nós dois para almoçar, e fomos no centro de Lisboa, num restaurantezinho bem pequenininho. Assim, vamos para um lugar bem, bem diferente, fomos lá. A Simone comendo, ela com um garfo aqui na boca com a comida, e aí chegou uma mulher e disse assim, você pode bater uma foto comigo? Aí eu olhei para a mulher e disse assim, espera só ela terminar de comer, e aí ela bate, ela disse, não, vai bater agora porque eu preciso ir embora. Quem mandou ser famosa? Aí eu peguei e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, você não espera não, porque ela não vai bater a foto não. Ah, não sei o que, disse assim, ó, ela não vai bater, primeiro você é mal educada, segundo, ela tá comendo, você tem que aprender a respeitar isso aqui. Então assim, esse é o lado ruim, de pessoas que acham porque a pessoa é pública, ela tá sujeita a qualquer coisa.
E as pessoas precisam entender o seguinte, é maravilhoso, os fãs, cara, é quem faz a Simone se tornar quem ela se tornou. A Simone não deve, primeiro, a Deus, né, tem a voz dela, lógico, o talento, a música, mas os fãs é quem coloca o artista no patamar que ele tá hoje. Mas existem outros que eles ultrapassam a faixa da liberdade e eles acham que o que é público é a vida pessoal, e não é, o que é público é o trabalho. Mas o artista escolhe, e é opcional para ele, colocar de forma pública aquilo que é a vida pessoal dele também de forma pública. Então, compartilhar isso faz bem, é saudável, mas desde que você tenha um limite ali para as pessoas não ultrapassar. Tu acredita no efeito sorte? Não. O Karnal fala que sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que ele não está disposto a fazer. Então, a sorte, toda vez que ela me procurou, quando ela abriu a porta, cara, eu estava trabalhando, então eu não tenho como dizer isso. E qual é o sonho grande do Kaká que tá no Day One aqui com a gente hoje? Cara, ver meus filhos serem melhores do que eu e a mãe deles somos. Para mim, isso é ser bem sucedido. É criar bons sucessores. Se eu passar minha vida toda treinando os meus filhos e quando eles saírem de casa eles não foram melhor do que a gente, cara, eu posso me considerar que eu fracassei. Não financeiramente, mas hoje eu tenho mais de 50 mil alunos, né? Ao todo nas nossas plataformas de educação. Então, meu maior feito vai ser meus filhos. Se Cara, eles crescerem... fez coisa pra burro nesses últimos 10 anos, hein, não? Cara, a gente... é porque a Non-Stop, ela é o negócio midiático, né? Ela é o nosso maior negócio midiático. Mas a gente tem hoje um dos maiores plantéis de criação de quarto de milha do Brasil, de cavalo quarto de milha. A gente cria cavalo de corrida, de vaquejada, de 3 tambores, de rédeas, né? O maior cavalo de 3 tambor do mundo é um cavalo nosso, desta fêmea americano. Então é um mercado que a gente cavalo fatura... dá dinheiro? Porque eu só escuto que a galera só perde dinheiro com o cavalo. Quando você sabe fazer o negócio certo, dá. Então, a gente tá falando, por exemplo, desta fêmea é um cavalo que ele é de um americano, então eu tenho todos os direitos comerciais do cavalo na América do Sul, Brasil. Mas lá fora é um cavalo que já faturou mais de 59 milhões de dólares. Entre reprodução, entre ganhos, entre venda de filhos, aí você tira se dá dinheiro ou não. Meu sócio tem um cavalo, que é o Roxão, que é um cavalo que faturou mais de 120 milhões de reais, só esse cavalo, entre leilões, vendas de filhos, né? Tem filhos desse cavalo que vale 40 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então, se você faz o negócio certo, com as pessoas certas, é qualquer negócio, cara. Se você entra no mercado, por exemplo, eu não tenho como entrar no mercado de investimento, eu não sou o expert em investimentos, né? Eu não sou um cara que seja pegar o teu dinheiro e dizer assim, vamos investir nisso aqui, vai dar certo. Eu sei os meus investimentos que dão certo. Então, por exemplo, eu invisto em cavalo, por quê? Porque eu me associei a um cara que é uma referência no mercado e é um dos maiores criadores de cavalo quarto milha do Brasil, que é o Jonatas Dantas. Então, nós somos sócios. Tem o meu faturamento lá gigantesco. A gente tem a Non-Stop, que é a maior referência, a maior empresa da América Latina de influenciadores e gerenciamento de carreira artística. Eu estou lá por quê? Porque eu tenho outros sócios que também fazem o negócio acontecer. Nós fazemos construção de casas de alto padrão. Então, eu construo nos Estados Unidos, construo no Brasil, eu e Simone. A gente tem uma construtora que a gente toca isso. Então a gente sempre vai construindo casas de alto padrão. Por quê? Porque a gente tem uma equipe que sabe fazer toda essa parte de construção. Eu não sou engenheiro, não sou nada disso. Mas a gente tem uma equipe que toca isso. Também faturamos nisso. E tantas outras coisas que a gente faz. Então, a gente faz muita coisa, mas são muitas coisas com pessoas que realmente são capacitadas para estar onde está, né? Você me pergunta assim, Kaká, como é que funciona a tua semana hoje? Segunda-feira eu não trabalho. Segunda é o dia que eu não trabalho. Se eu não me engano... Foi marcada a primeira vez uma segunda aqui, não foi não? Não lembro. Foi a Emily. Chegou a ser marcada uma segunda aqui, não foi? A Emily que incomoda todo mundo. Ela inferniza as pessoas. E aí eu mandei desmarcar, porque segunda é meu day off com a família. Eu não marco nada, cara. Você pode me chamar para ganhar 100 milhões de reais, eu não vou sair de casa. Segunda-feira é meu dia com a família, eu desligo meus telefones. Sexta-feira, o meu telefone de trabalho eu desligo 5 horas da tarde. Eu só ligo o meu telefone terça-feira, 8 horas da manhã de novo. Quem fez, fez. Quem fez, fez. Quem não fez... Esse é meu pessoal. Então, poucas pessoas têm meu telefone pessoal. Minha família, poucos amigos. Na terça, quarta e quinta, eu trabalho no escritório da Non-Stop até 1 da tarde. Depois eu vou para casa almoçar com a família e trabalho do meu escritório à tarde e dos outros negócios. Sexta-feira eu vou de manhã e não faço mais nada à tarde. Essa é a minha vida. Esses dias eu vi um podcast que o CEO falou assim, o cara que foi CEO, né? Não conheço um CEO que não trabalhe 14 horas por dia. Opa! Eu não trabalho mais 14 horas por dia e digo, cada dia que passa o nosso negócio cresce mais, né? Temos uma projeção de crescimento desse ano de 57%, crescemos ano passado 34%, e eu aprendi que o segredo do negócio não é só você estar no negócio,
é você ter pessoas capacitadas muito melhores do que você em outras áreas. Então eu sou um cara muito bom para me relacionar com pessoas. Eu sou o cara que toco na boca do gol e eu te deixo lá para você fazer o gol. Mas tem outras pessoas capacitadas na parte de gestão, de governança, de compliance, muito mais capacitadas do que eu, que estão ocupando cargos e estão tocando o negócio. Então não tem como o negócio não crescer. Kaká Diniz, um dos maiores empresários do showbiz do Brasil, se não o maior, sessão presentes. O Kaká gosta de churrasco? Deixa eu te falar, eu não Vegano? Não, peraí. É vegano? Não sou não. Eu sou Não, é vegano. Sou carnívoro ao extremo. E vou te falar uma coisa, tá? Não tô recebendo por isso, não tô recebendo nenhum tipo de pagamento, não é marketing, mas eu como instância. Instância 92? Acredita? Olha lá, então, ó. Cara, filho, vai levar- vai- família Queiroz, A Minerva temos Foods... aqui o teu fã número 1. Isso vai virar um corte nas redes sociais, hein? Cara, como você falou no começo deles, eu como instância, por incrível que pareça. Emily, Não, mas as caras são muito boas. Muito. o kit da Minerva. E eu sou um churrasqueiro de mão cheia, cara. E quiser queimar a carne, me chama que eu queimo. Pra mim Isso aqui é meu passatempo. Isso aqui é uma máquina churrasquística. é porque vocês do Sul acham que vocês gaúchos são fazedores de Não, churrasco. não, gente, É que você não gente, comeu pô. churrasco cearense, Não, cara. não, a gente... Churrasco de peixe, é? Hum, Tu fica E é bastante bom, hein? tempo em São Paulo? eu moro aqui, né? Ah, tu mora aqui? 6 anos, Em Alphaville, em Alphaville. lá no Tamboré 3. Não tô um. A Emily vai trazer aqui o nosso super kit da da Estância Estância 92. Sessão presentes. Agora é o seguinte, a Estância patrocina aqui o Café com Ferro, né? É a Minerva, né? A Minerva, né? É porque a Estância é a marca da da carne, Minerva, né? isso é. Da Premium. Minerva. Ó, manda lá pra casa. Vou passar meu endereço, ele já falou qual é o condomínio. Vou deixar o endereço, manda lá pra casa, tá? Ó, aí tem uma tábua, uma faca e um garfo da Estância 92. Você sabe que eu coleciono faca, né? Ah, é? Então já tem uma do podcast. E aqui Top. tem... Ó, abre isso aqui. Ó, abre aqui. Puta, essa semana tu veio na semana certa, cara. Porque os caras mandaram a sala de tira, que é meu corte predileto. Espetacular. Não, isso aqui é... E o pior de tudo é que ele falou que ele é consumidor. Vai Nossa, cara, ó. pra... Recebe. Chorizão em tira maravilhoso. É, pô. Sessão presentes. Um vaziozinho, fraldinha. Maminhazinha. Na minha. Ah, não lembro. Maravilhosinho, linguiçazinha. Já vou... Ah, não, essa é a sala de tira. Essa é a sala de tira. tira. Maravilhoso. Esse aí Essa é é o a brabo. carne predileta do Coleta. Ó, E tem a Adapta, a adapta.org. maior empresa de inteligência artificial no Brasil. Um abraço pro Max. Salve, Max. Cara, lá na Adapta tem 1 ano de acesso aqui pra você usar a Adapta ou pra dar Legal. alguém, Tu pra usa alguém da inteligência sua artificial, não? Uso. Pra dar alguém- Opa. pra alguém A da gente sua tem vários equipe. prompts. Quem não usa? Eu não uso. Cara, é muito legal. É muito legal o sistema dos caras. Tem um bonezinho aí, e tem 1 ano de acesso. Legal. É incrível o sistema. Você sabe essa história de inteligência artificial, né? Eu tava com o Thiago Nigro agora sábado, a gente foi, depois do almoço a gente encontrou, a gente tava batendo um papo, e aí eu vou botar aqui pra fazer o volume. A gente tava batendo um papo, e aí a gente tá falando sobre essa questão de construção de prompts de IA que facilitam a vida. Cara, é o futuro do presente, cara, não tem como. A gente usa bastante pra... É assim... Ela precisa ser alimentada por pessoas, não tem jeito, né? Quem Sim. alimenta a inteligência artificial é o ser humano. Mas hoje eles são uma mão na roda, como a gente fala lá no Ceará. É um grande facilitador para você poder, né, cortar caminhos e te trazer a memória. Um grande amigo meu hoje tem uma IA que ele construiu, onde ele coloca essa IA dentro do teu negócio, ele pega toda a tua API, ela suga as informações, e aí vamos lá, tu tá precisando de... Cara, fiz uma entrevista com o Kaká e não lembro quando. Ele te dá um relatório real time de onde foi, quando foi, se existe contrato, negócio que você fez, comprovante de pagamento, se teve pagamento, se não teve, quem as pessoas envolvidas. Coisa de louco. Então, assim, é um futuro presente que a gente usa bastante. O Nigro tava falando sobre isso. Ele, cara, usar os prompts dessas... construção de prompts dessas IA tem facilitado muito a vida da gente em muitas coisas, né? Até em deixar mais robusto todo tipo de conteúdo que você quer passar para as pessoas. Você bota no IA quem é Kaká Diniz, ou quem é Ferre, ou quem é quem, você vai ver aí que em segundos ela te dá uma informação muito mais completa do que o próprio Google. Aí, Thiago Nigro, aí, primo Rico, estamos te esperando, hein? Estamos te esperando aqui no podcast. Você não viu ainda, não? Thiago Nigro convidado. O podcast Marcar dos com ele. formadores de opinião. O podcast que mais cresce no Brasil. Queria agradecer demais a presença do Kaká Diniz aqui. Tamo Uma junto, querido. aula. Você que quer ser um influenciador, você deveria assistir 10 vezes essa entrevista, que o homem tem conteúdo demais. Kaká, obrigado demais. Cara. Obrigado, querido. Tamo junto. Tamo junto. A aula vai fazer muito sucesso Conta esse comigo. podcast.
E vai ter os créditos depois, as partes que ele falou em off aqui, que são bombas atômicas que a gente vai soltar. Um Ó, abraço a todos. caneca do podcast pro Kaká. Tem um link aqui no YouTube que é compartilhar e joga nos grupos de WhatsApp. Um abraço a todos. Até o próximo Café com Ferre. Gente, Valeu, até a gente. próxima quarta-feira. Kaká, obrigado. Obrigado, queridos. Beijo, Deus abençoe. Valeu Quando pra toda a chamar, tamo equipe aqui. aí. Tamo junto. Falou. Valeu.